Esta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a privatização da Sabesp será feita por meio de uma oferta de ações em um modelo similar ao que foi utilizado na privatização da Eletrobras. Esse modelo, denominado de follow-on, prevê diluição das ações em poder do governo do estado, né, que hoje detém 50,3% de participação na Sabesp. O governo do estado renunciará ao controle da empresa e permitirá que investidores possam ter maior participação sobre o negócio e assim atuar em um direcionamento de longo prazo da Sabesp. Em declaração ao portal do governo do estado, o governador Tarcísio de Freitas disse que a privatização permitirá universalização do serviço de saneamento de 2033 para 2029, quer dizer, vai antecipar então, e levará a uma redução da tarifa hoje aplicada. Então vamos entender melhor todo este processo, não é? Converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente. Bom, são muitas as perguntas que as pessoas se fazem sobre o interesse em fazer a privatização da Sabesp, inclusive porque o principal argumento é, mas se ela não dá lucro, a gente pensa que só os elefantes, né? Os elefantes brancos é que deveriam ser privatizados, passar a iniciativa privada. Não sei se é o caso, acredito que não, mas é a crítica que mais tem sido feita. E para entender primeiro isso, professor, por que ela está sendo privatizada e depois entrar nessa questão de universalização, redução de tarifa, que interessa, obviamente, não é, para o cidadão. Veja, isso não é um bom negócio para a população do estado de São Paulo, porque a Sabesp, ela é uma empresa lucrativa, ela distribui dividendos, porque ela comercializa, né, ações na Bolsa de Valores de São Paulo e também na Bolsa de Valores de Nova York. Ela sofre com a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários e também com o seu equivalente nos Estados Unidos. É uma empresa auditada, ou seja, financeiramente é uma empresa que está com uma performance muito boa e tem uma capacidade técnica excepcional. É uma empresa muito bem administrada, e aqui eu faço, relembro, eu tenho algumas divergências sobre decisões que a Sabesp tomou em relação à gestão da crise hídrica, da situação hídrica ou políticas de investimento, mas são divergências técnicas. Eu reconheço que a Sabesp ela tem um desempenho excepcional. Não há motivo para privatizar a Sabesp, porque ela não provoca nenhum ônus, ela não dá nenhum trabalho, ela não consome recursos do governo do estado. Na verdade, ela fornece recursos ao governo do estado. E essa semana, como você colocou, o governador Tarcísio de Freitas, ele disse que a privatização ela vai levar a uma antecipação das metas de universalização. Só repassando aqui rapidamente, essas metas que são um dos frutos do marco legal do saneamento básico, ela determina que a população, de todo o Brasil tenha acesso à água tratada e à coleta de esgoto até 2033. E segundo o governador, com a privatização da Sabesp, seria possível antecipar essas metas para 2029. Entretanto, não há estudos que fundamentem essas declarações. Então, seria necessário, mais do que apresentar números, olha, vamos antecipar em tantos anos, apresentar estudos que fundamentem isso. E há uma outra questão importante, porque o modelo de privatização, embora tenha sido delineado como esse follow-on, ele ainda não foi totalmente, não foi finalizado. Então, por exemplo, não sabe qual será a participação máxima do governo. Eles dizem que vão seguir o modelo da Eletrobras. Então, por exemplo, na Eletrobras, cada acionista, por maior que seja a sua concentração de ações, ele não pode ter um voto superior ao equivalente a 10% das ações. E o governo, ele tem o chamado Golden Share, que é uma possibilidade de vetar determinadas decisões que o Conselho venha a tomar, caso ele julgue que isso fere interesses nacionais. Isso ainda não está definido, em relação à possível privatização
da Sabesp. Então esse modelo ainda ele está sendo delineado, né? Não se sabe quantas ações serão colocadas no mercado, a que preço. Mesmo que o governo determine um preço para essas ações, pode ser que o mercado, na hora ele vai decidir, né? Na hora que essas ações forem colocadas à venda, é o mercado, né? A Bolsa de Valores que vai determinar quanto vai ser pago, quanto será pago para cada ação. Então não dá para dizer que o governo pretende, né, vai arrecadar tanto X em recursos e que esses recursos poderão ser aplicados na antecipação de metas. Então é colocado um número sem que haja um estudo que defenda isso e sem que haja um delineamento de questões importantíssimas relacionadas a essa diluição das ações. Em relação à redução de tarifa, aqui uma nota muito importante: não compete ao governo do estado decidir o valor da tarifa. Nós temos uma agência, que é a Arcesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que ela é uma autarquia sob regime especial, ela tem autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira, e é essa agência que define os preços, não só para os serviços de saneamento, mas também ela faz a regulação, por exemplo, da distribuição de gás encanado, enfim, ela regula os serviços públicos oferecidos à população no estado de São Paulo. E os municípios, muitas vezes, eles fazem um acordo com a Arcesp para que a Arcesp faça essa fiscalização, porque os municípios eles têm uma certa autonomia em relação a isso, e a Arcesp vai negociar esse valor junto ao prestador de serviço, que no caso é a Sabesp em grande parte do estado. Os municípios eles estão se organizando em blocos para contratar os serviços de saneamento, que poderá ser contratado junto à Sabesp ou a outros prestadores de serviço, aí a partir do marco regulatório do saneamento. Então, os municípios, eles podem contratar a Arcesp para fazer essa intermediação com o prestador de serviços de saneamento, como eles podem decidir por conta própria. Então, o governo do estado, ele não tem como garantir que isso vai levar a uma redução de tarifa, porque ele não atua diretamente na redução na política tarifária, né? Então, eu fico muito chocado com isso, porque, na verdade, se defende a privatização como se ela fosse o elixir do resolve tudo, né? É para injeção de capital? Ele alega que é para injeção de capital, já tem capital aberto desde 2002, então ele diz, já vem num crescendo, quer dizer, está considerando que vai haver uma injeção de capital. Sim, isso vai acontecer, mas isso poderia ser feito sem que o governo abrisse mão do controle da empresa. Então ele pode ampliar, né, a oferta de ações, mas ele retém para si uma parte dessas ações, mantendo o controle, e é claro que ele vai ter que participar dessa capitalização, mas ele poderia captar recursos no mercado dessa forma. Mas, além disso, a Sabesp, ela tem, diante dessa saúde financeira, ela tem condições, e vem fazendo isso, né, fazendo investimentos com recursos próprios ou condições de contratar investimentos, né, de obter recursos junto a bancos de investimento sem nenhum problema. Então, como ela é uma empresa muito auditada, ela é uma empresa que está operando com total correção financeira, técnica, ela não teria e não vem tendo problema nenhum para fazer essa captação no mercado. Então, não se justifica a privatização de algo que está dando certo, algo que está funcionando, né? Muitas vezes fica com aquela impressão de que tudo que é do Estado tem problema, tudo que é público tem problema, então precisa ser privatizado. Não, essa é uma situação em que algo que é do Estado e, consequentemente, da população, está funcionando muito bem, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, já há muitos anos. Então, quando o governo ele coloca a público que vai haver uma redução de tarifa, bom, como? Se isso não é competência do governo, né? Isso é competência de uma agência regulatória, que vai conseguir antecipar metas de universalização. Quais são os estudos que fundamentam isso? Como
né, qual o montante que se pretende obter com a capitalização, né, com a transferência do controle da empresa e como esses recursos vão ser aplicados, e finalizando, quanto realmente será necessário para que a universalização possa ser antecipado. Esses estudos não foram apresentados. Bom, diz que isso poderia, né, ampliar gastos com municípios pequenos, porque 80% do orçamento hoje da empresa está concentrado em apenas 11 municípios. Essa é outra justificativa. Boa parte do faturamento dela vem daqui da cidade de São Paulo. Que dá mais lucro, né? Cerca de 40%. Justamente. Então, enfim, para a gente concluir, privatização seria realmente benéfica para o Estado? Acho que não. Ainda tem a interrogação. Nem para o Estado, nem para a população. A população, no final, ela pode ser chamada a pagar uma conta para a qual ela não foi orientada, sobre a qual ela não foi orientada, para a qual ela não precisa, uma conta que ela não precisaria pagar. Muito bem, vamos continuar acompanhando, né? Com certeza. Vamos continuar acompanhando de pertinho esse processo. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, com a gente aqui sempre às sextas. Lembrando que você pode conferir as conversas semanais que publicamos no nosso portal, vai lá na barrinha Atualidade, Jornal da USP no Ar, primeira edição, ou ainda no canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Você também pode seguir e compartilhar. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.